Olá pessoal, no tópico de hoje a gente vai falar sobre elementos lineares e a linearidade em circuitos, na análise de circuitos de corrente contínua, né? A gente vai ver que a linearidade dos elementos de um circuito, elas vão determinar aí uma série de teoremas que a gente pode empregar na análise desses circuitos, né? Então primeiro, o que é a linearidade em um elemento, um componente no circuito elétrico, ou como é que a gente sabe se ele é linear, né? Bom, os elementos lineares, eles apresentam uma relação de tensão e corrente no circuito linear. O que isso quer dizer? Se eu multiplicar a corrente que passa por um elemento por uma constante, um valor K, né? Então a tensão ela vai ser multiplicada na mesma proporcionalidade. Se eu aumentar a corrente K vezes, né, a minha tensão também vai aumentar K vezes. Por exemplo, se a gente tiver traçar uma curva aqui de corrente no eixo horizontal aqui e um eixo aqui de tensão em volts, ok? E a gente estipular que para uma certa corrente de 2 amperes, né, um elemento ele tem um potencial sobre os terminais dele de 20 volts, ok? Esse ponto aqui, só fazer de outra cor. Se eu multiplicar por essa corrente inicial aqui de 2 amperes, certo? Vou multiplicar ela por um K igual a 3, então eu vou ter uma corrente de 6 amperes. Se a tensão ela for a resultante nesse elemento, multiplicar por 3 vezes também, ou seja, se antes tinha um potencial de 20 volts, se passar a ter um potencial de 60 volts, a gente pode dizer que nesses dois pontos especificamente, o elemento está se comportando como um elemento linear, né? Agora, se em qualquer ponto intermediário aqui isso também for respeitado, né? Então se a gente tiver uma curva, uma reta aqui, né, com uma certa inclinação, e aí qualquer valor intermediário aqui de corrente, né, ele multiplicar essa por uma constante, pode ser menor do que 1, enfim. Ou seja, o mesmo aumento, a mesma proporção de aumento na corrente causar ou gerar no elemento o mesmo aumento proporcional a essa mesma constante aqui no potencial sobre esse elemento, então ele é um elemento linear. E até agora a gente falou apenas dos resistores, né? Então um resistor, ele é um elemento linear, porque se eu empregar por ele uma corrente, vamos pegar um valor aqui, um resistor de 10 ohms, por exemplo, e passar por ele, ou forçar a passar por ele uma corrente que eu vou chamar de 1, de 5 amperes, eu vou ter um potencial V1 sobre esse resistor, que ele vai ser dado por 10 ohms vezes 5, vai dar um potencial de 50 volts, né? Se eu multiplicar essa corrente por 2 vezes, a lei de Ohm já me diz isso, né? A lei de Ohm, ela já me mostra que se eu multiplicar a corrente aqui por 2 vezes, se eu colocar uma corrente que for 2 vezes minha corrente inicial I, o meu potencial vai ser 2 vezes o potencial que eu tinha para uma corrente só, né? Então o resistor, ele é um elemento linear. A gente pode comprovar também a linearidade, além da multiplicação aqui por uma constante, né? Quando a gente tem, nesse caso aqui, uma corrente 1 e 1 passando de 5 amperes, gerou um potencial de 50 volts sobre esse resistor, né? Se eu forçar uma outra corrente sobre o mesmo resistor, uma corrente I2,
que vale 3 amperes, né? O potencial que a gente vai ter sobre esse resistor, eu vou chamar de V2, vai ser V2, vai ser 10 ohms vezes 3 amperes, vai dar um potencial de 30 volts. Agora, se eu, sobre o mesmo resistor, eu fizer passar as duas correntes ao mesmo tempo, ou seja, I1 mais I2, eu vou ter um total aqui, né, de 5 amperes mais 3 amperes, circulando no mesmo sentido. Então, tenho a soma das duas, 8 amperes, e o potencial que eu vou gerar aqui, ele vai ser um potencial que a soma das correntes, né, ela gera um potencial que vai ser igual à soma dos potenciais que cada corrente produz sobre esse resistor. Então, somente a corrente I1 ela gera 50 volts sobre o resistor, e somente a corrente I2 gera 30 volts sobre esse resistor. Se eu combinar as duas correntes, se eu somar as duas correntes, é o equivalente, eu vou ter a mesma coisa, né, o mesmo efeito que se eu somasse os dois potenciais gerados individualmente. Ou seja, no total aqui eu vou ter 8 amperes vezes 10 ohms, um potencial de 80 volts. Né? Então isso me garante que o resistor ele é um elemento linear, né, que ele se comporta linearmente num circuito. Tá? As fontes independentes de tensão e de corrente, elas também são elementos lineares. Okay? Fontes independentes é dado, por definição, que elas são elementos lineares. Porque ela não tem uma relação, mas enfim, se eu aumentar, a gente vai ver aqui, se eu multiplicar quanto que essa fonte de corrente está fornecendo 5 amperes, se eu aumentar 2 vezes o que essa fonte fornece, aumentar para 10 amperes, né, o efeito que ela vai gerar no circuito que está conectado a ela, ou o efeito que ela vai estar, se a gente pegar um circuito equivalente a um único resistor, né, um R equivalente, e eu dobrar esta amplitude desta fonte aqui, de corrente independente, eu vou dobrar também o potencial gerado nos terminais dela, ou em relação a esse aqui, né? Então esse aqui vai ser 2 vezes o potencial que eu teria o potencial aqui, neste circuito equivalente. Então as fontes independentes, tanto de tensão ou corrente, elas também são lineares, ok? Elas têm essa propriedade da linearidade. As fontes dependentes, os modelos que a gente utiliza aí de fontes dependentes, elas também podem ser linear, desde que a variável que defina o comportamento dela seja apenas a combinação de potenciais ocorrentes do meu circuito. Por exemplo, vamos dizer que a gente tenha uma corrente X de controle aqui e um potencial, vou colocar uma outra fonte aqui, independente, qualquer, e aqui um potencial de controle Vx. Se essa fonte dependente aqui, se ela for proporcional a apenas, vamos dizer, 2 Vx, ou se ela for proporcional a qualquer valor aí, 5ix, ou até a combinação, soma ou subtração dessas duas correntes e tensões de controle aqui, se essa aqui for a minha equação de controle dessa fonte dependente, eu posso dizer que ela é linear, né? Porque eu tenho aqui uma soma que é uma operação linear. Agora, se essa significa que
Se eu dobrar este potencial aqui nesse resistor pelo comportamento das outras fontes, eu vou ter o efeito aqui nessa fonte dependente vai dobrar, né? Aumenta na mesma proporcionalidade. Agora, se esta fonte aqui ela tiver um parâmetro que é a minha corrente de controle ao quadrado, por exemplo, ou ao cubo, ou raiz desse valor, aí esse quadrado, essa operação quadrática já não é mais linear, né? Então, significa que se eu dobrar esse potencial Vx aqui nesse resistor de controle, o potencial gerado nessa fonte dependente ele não vai só dobrar, ele vai aumentar o quadrado disso 4 vezes. Então, aí, nesse caso aqui, essa fonte não teria não é um comportamento linear. E aí a gente não pode aplicar os teoremas, né, que a gente vai ver em seguida, que dependem da linearidade. Eles não vão ser válidos para ser aplicados, tá? Nesses casos em que a gente tiver um circuito ou elementos não lineares. Então a gente pode definir um circuito linear como um circuito que ele é composto apenas por fontes independentes, fontes dependentes lineares, essa aqui não é um caso, né? E por elementos lineares. No caso a gente abordou apenas os resistores, mas mais tarde a gente vai ver que os capacitores, os indutores, eles também são elementos lineares, né? Então se a gente tiver um circuito que é formado unicamente por fontes independentes, resistores, capacitores, indutores, a gente pode ter já garantido, né, que esse circuito aqui ele é linear, tá? Porque ele é formado apenas por componentes lineares, os resistores e as fontes dependentes, ok? E aí outra propriedade da linearidade é, se a gente multiplicar as saídas de todas as fontes dependentes por K e as fontes independentes também, com todas as fontes do meu circuito, se a gente multiplicar por uma constante K, né, a resposta que a gente vai ter de corrente e tensão nos elementos do meu circuito, eles também vão ser multiplicados por K, né? Então, o que isso quer dizer? Vamos dizer que a gente pegue um circuito genérico aqui. Vou pegar um circuito com valores aqui, uma fonte de 30 volts, um exemplo, um resistor de 10 ohms, (50), fonte de 3 amperes, aqui. Tá, se a gente fizer, a gente pode aplicar aqui, eu quero saber o potencial e a corrente nos resistores, 10 e de 50 ohms, tá? Eu posso dizer que eu vou aplicar o método das malhas, tá? E vou chamar a corrente que flui nessa malha aqui, vou chamar da malha 2, e 2 no mesmo sentido da minha fonte de corrente, e aí eu já posso, como só tem essa fonte de corrente aqui, dizer que a corrente de malha I2 é igual a corrente da fonte, 3 amperes. E aqui eu tenho uma malha I1 que eu vou dar malha 1 com essa corrente de malha I1, né? Então I2 já é definido pela fonte de corrente e falta então apenas definir I1. Aplico a lei de KT aqui para a malha 1, então eu tenho 10 ohms vezes I1, mais 50 ohms aqui vezes I1, e aqui sobre os 50 ohms eu também tenho a contribuição de I2, né? Então eu tenho I1 mais I2, ok? E é isso aqui, menos 30 volts da minha fonte, é igual a zero. I2 a gente já conhece, então eu posso somar aqui, ó, 10 e 1 mais 51, eu vou ter 61, corrente malha 1, 50 vezes I2, que vale 3, né? Então eu tenho aqui mais 150, menos 30, igual a zero. Então eu vou ter I1, 150 menos 30 dá 120, passa negativo para o outro lado, dividido por 60, uma corrente de menos 2 amperes.
a corrente de malha I1, então vale menos 2. Né? Eu quero saber a corrente total aqui, no resistor de 10 ohms, que eu vou chamar de I1, e um potencial V1. E aqui eu vou chamar uma corrente I2 e um potencial V2. Né? Então, a corrente total pelo resistor I1 é a própria corrente de malha menos 2. Né? Então, I1 vale menos 2 amperes, a corrente total sobre o resistor, e é potencial vale, o resistor é de 10 ohms, com uma corrente negativa de menos 2 amperes, tem um potencial de menos 20 volts. E no resistor 2, eu tenho a combinação das duas correntes de malha, tenho menos 2 mais 3. Né? Tenho menos 2 amperes mais 3, então eu tenho um total de 1 ampere passando pelo resistor de 50 ohms e o potencial V2 50 ohms vezes 1 ampere dá 50 volts, ok? Então eu tenho 50 volts aqui sobre esse resistor, com uma corrente de 1 ampere, no resistor de 50 ohms, e no resistor de 10 ohms eu tenho menos 20 volts com esta polaridade aqui e menos 2 amperes circulando por ele. Tá? Agora, o que a linearidade me garante? Se a gente pegar estas fontes do circuito, ok? Todas as fontes do circuito, e multiplicar elas, vamos dizer, por um valor aqui, por uma constante K igual a 2. Todas as fontes eu multiplicar por esse K igual a 2. Dobrar o valor das minhas fontes. Então, eu vou ter uma fonte de 60 volts conectada ao resistor, ao mesmo resistor de 10 ohms, resistor de 50 aqui. E dobrar também aqui a fonte de corrente que era de 3 amperes para 6 amperes, né? Mantendo os meus resistores, estou dobrando as fontes, né? O valor nominal que as fontes fornecem. Então o teorema propriedade da linearidade, ele me garante que se eu multipliquei aqui as minhas fontes por um K igual a 2, o efeito das correntes e tensões nos elementos do meu circuito, ele também vai multiplicar por 2. Então o potencial V1 aqui e o potencial V2 no resistor de 50 ohms e a corrente I1 e a corrente I2, elas vão ser multiplicadas por 2 também, tá? Então, no resistor de 1 ampere, de 10 amperes, perdão, a gente tinha uma corrente de menos 2 amperes, então ela vai passar a ser menos 2 vezes 2, vai ser uma corrente de menos 4. O potencial que a gente tinha era um potencial de menos 20 volts, ele vai ser multiplicado por 2, vai ser um potencial de menos 40 volts agora. A corrente I2 sobre o resistor de 50 ohms era, quanto que a gente tinha achado? 1 ampere, né? Então ela vai ser multiplicada por 2 e a gente vai ter total de 2 amperes circulando pelo resistor de 50 ohms, e o potencial também, consequentemente, vai ser dobrado. Vai ser, era de 50 volts, vai passar a ser de 100 volts. Né? Então uma rápida conferência aqui na LKT a gente já pode verificar, né, se esses valores eles fecham. Então tem menos 60 volts da fonte, eu tenho menos 40 volts sobre o resistor de 10 ohms e mais 100 volts no resistor de 50 ohms da primeira malha. Isso aqui tem que ser igual a 0. Fechou? Ok. Então está condizente os valores. E pela lei de Kirchhoff das correntes, aqui nesse nó, por exemplo, também eu posso verificar. Tem I1 chegando no nó, I2 saindo e corrente de 6 amperes entrando no nó. Então a soma das correntes que chegam naquele nó, eu tenho menos 4 amperes
vindo do resistor de 10 ohms, tenho mais 6 amperes vindo da fonte e tenho menos 2 amperes saindo, indo em direção ao resistor de 50 ohms. Isso também tem que ser a soma dessas correntes entrando e saindo no nó, tem que ser igual a zero. Então aqui a gente verifica que isso aqui vai dar igual a zero, ou seja, os valores são condizentes. Vocês podem aplicar, repetir o processo que a gente fez das malhas antes e verificar que realmente os valores aqui de tensão e corrente, né, sobre esses resistores vai ser multiplicado por 2, tá? Isso é outra propriedade da linearidade dos circuitos, né? Se eu multiplicar todas as fontes do meu circuito original, né, o meu circuito tem que multiplicar todos eles pela mesma constante, então o efeito disso nas correntes e tensões dos elementos do meu circuito, em todos os elementos do circuito a gente também vai ter o efeito de multiplicar pela mesma constante, tá? Outra propriedade da linearidade.